Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais deputados. Agradeço a indicação da deputada Cátia Abreu. 5 minutos, vamos ser bem objetivos. Tem um manancial de temas a serem abordados para que se fundamente qualquer decisão de regulamentar ou não regulamentar. 5 minutos é impossível tratar. Então, resolvi trazer aqui alguns pontos para que essa comissão tenha atenção. Falam-se em regular esse serviço, né? Agora, primeiro é preciso entender que trata-se do mesmo serviço. Um enquadrado dentro de regras limitadoras e outro com liberdade total. E ainda tem um terceiro elemento que a gente vai abordar, que é a questão da mobilidade urbana, que deve ter atentada nesse ponto. Por que eu digo que é o mesmo serviço? Façam a análise dos elementos contratuais desse serviço. Serviços de táxi ou transporte individual remunerado por aplicativos, ambos são caracterizados por contrato instantâneo, aquele que se inicia e termina no ato da realização do serviço. Não são contratos continuados, como os serviços de transporte individual que atendem essa casa numa contratação mais longa, no fretamento com o motorista. Esse serviço é diferente. Além disso, tanto o transporte por aplicativo quanto o táxi, hoje, são ofertados a público indistinto. O que é isso? A capacidade de atendimento ou o potencial de adesão é nacional, é até mundial, né? Em contrapartida, por exemplo, o contrato de transporte individual que atende essa casa é limitado aos funcionários dessa casa, sejam eles quais forem. E, por último, a questão dos elementos taximétricos. Não importa se levei isso para dentro de um aplicativo ou não. Hoje, outros aplicativos já fazem isso. Os elementos taximétricos são exatamente os mesmos. Qual a diferença? Quando o taxista cobra no tiro, ele é punido, né? O Uber pode fazer isso da maneira que for e geralmente o faz nos momentos mais cruciais para a população, né? No momento em que você está tendo alguma desgraça, que todos precisam sair, esse preço dinâmico sobe 10, 15 vezes e o mundo inteiro está cheio de exemplos assim. E aí a gente vem para o último elemento que eu acho que nesse tempo a gente pode abordar, que é o porquê desse transporte dever ser regulado e limitado. A regulamentação dos serviços de táxi, a regulação dos serviços de táxi pelos municípios, ela se deu em razão de uma necessidade de utilização disso como instrumento de planejamento urbano. Não há como incentivar o transporte individual em detrimento dos demais. Cada veículo de transporte individual remunerado, táxi, faz 80 deslocamentos em média no Rio de Janeiro. São 33 mil carros. Se você multiplicar por 80, vai chegar o equivalente a quase 2 milhões de veículos em termos de impacto no trânsito da cidade. Agora vem essa empresa, coloca mais 33 mil, e aí vem o Lyft, vem o BlaBlaCar, vem o Ocab e tantos outros, e equiparam, porque potencialmente a gente pode. Quantos por cento o trânsito vai piorar? E mais, essa é a escolha que esse país vai fazer em termos de mobilidade urbana? Privilegiar o transporte individual, por mais barato que seja, em detrimento do transporte coletivo de grande capacidade? Esse é o tema que eu acho que tem que estar aqui na hora de pensar no cidadão, na hora de pensar no trabalhador e na hora de inserir. Completar, para concluir. E são esses pontos. A gente podia trazer outras questões, as questões tributárias, as questões trabalhistas, né? Afirmo aqui que há um desencaixe tributário, talvez essa plataforma esteja permitindo o maior esquema de sonegação, digo talvez, desse país, querendo ou não, intencionalmente ou não, porque a estrutura hoje é totalmente fora de qualquer fiscalização, né? Não digo do próprio Uber, mas daqueles que operam através dele. Esses eram os pontos, presidente. Agradeço a atenção. Muito obrigado.